Não são documentos de porte obrigatório que devem ser apresentados numa abordagem. Seria a ACC, autorização para conduzir ciclomotor? Seria a PPD, permissão para dirigir? Ou CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Documento que não é de porte obrigatório é o CRLV, que significa Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, também chamado de CLA, Certificado de Licenciamento Anual, ou que não é de porte obrigatório é o CRV, Certificado de Registro de Veículo. Olha só, o documento que você não precisa portar, não precisa apresentar numa abordagem é o CRV, Certificado de Registro de Veículo. Todos os outros aqui citados, ACC, PPD, CNH e o de licenciamento CRLV ou CLA, têm que ser apresentados numa abordagem, e-mail físico ou e-mail digital. Você vai marcar para essa pergunta opção D, ok? Sobre o licenciamento anual dos veículos, analise o que se afirma e conclua. Vamos analisar. Somente ocorrerá após quitação de débitos. Em outras palavras, você só licencia o seu veículo se você quitar multas que porventura existam? Sim. O item 2 está falando que licenciamento anual não é mais considerado como de porte obrigatório. Isso é mentira. Não é mais considerado de porte obrigatório apresentar o licenciamento em modo físico apenas. Agora pode ser apresentado em formato digital, mas tem que ser apresentado sim. Isso aqui está errado. Item 3 está dizendo que, para a emissão do licenciamento anual, exige-se comprovação de atendimento às campanhas de recall. Isso está certo ou errado? Está certo. Então, o único item errado é o item 2, dizer que licenciamento não é mais considerado como de porte obrigatório. É mentira, está errado. Então você vai marcar letra B de bola para você acertar essa pergunta aqui. Tá joia? Analise o que se afirma abaixo. O item 1 está falando que o DPVAT é um seguro obrigatório que indeniza vítimas de acidentes. Até aqui está mais ou menos certo. Agora, quando fala que em todo o território nacional, ficou errado. Por quê? O DPVAT ele só pode ser requerido por quem se acidentou em vias terrestres. E o veículo envolvido tem que ser veículo automotor de vias terrestres. Aqui está falando que é todo o território nacional, então significa que quem é, por exemplo, atropelado por uma lancha numa lagoa, por um barco a motor numa praia, pode requerer DPVAT? Não. Item 1 está errado. O item 2 está afirmando que condutor estrangeiro habilitado em outro país pode conduzir veículo no Brasil por até 180 dias e que após esse prazo tem que tirar a habilitação vigente no nosso paísinho. Mas olha só, existem países que as pessoas podem tirar a habilitação com 16, 17 anos. Se essa pessoa chegar aqui no Brasil com 16, 17 anos, portando a CNH do país dela, não vai poder dirigir aqui não, porque aqui na nossa lei tem que ter no mínimo 18. Então isso aqui está errado. Falar que qualquer condutor estrangeiro pode dirigir no Brasil por até 180 dias. Não, todo condutor estrangeiro que tem a nossa maioridade. 2 está errado. Vamos para 3. A PID pode ser requerida por condutores de qualquer categoria, inclusive ACC, e terá validade por 3 anos. Onde vocês acham que está o erro nessa terceira afirmação? É chamar a ACC de categoria de habilitação. Leiam aí calmamente, ó. Qualquer categoria, inclusive ACC. Não, categorias de habilitação são A, B de bola, C de casa, D de dado e E de escola. ACC não é categoria de habilitação. Todas as afirmativas estão erradas. Para acertar essa questão, você tem que marcar a letra A. E tomem muito cuidado, pessoal, quando vocês estiverem lendo uma resposta que começa certo e termina errado. Às vezes, por preguiça, você começa a ler, acha que está certo, já vai marcando porque fica com preguiça de ler até o final. Não façam isso. Vamos ver mais uma questão?
Presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem muita gente que tá agarrando nessas provas do Detran. Não tá conseguindo passar de jeito nenhum, porque as provas estão cheias de pegadinha. Eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material insano, exclusivo aqui do canal. Não tem material igual o meu, eu te garanto. Meu material tem as questões que mais caem nas provas respondidas com dicas e macetes pra você não cair nas pegadinhas. Além disso, tem áudio, tem vídeo com resumo de matéria e simulado pra tu praticar. E a parte mais importante do meu material, pode tirar dúvida comigo, diretamente comigo, no WhatsApp. O telefone tá aqui na tela. É só me chamar nesse número lá no WhatsApp. Passo todas as informações. Você vai comprar meu material e vai passar. Com meu material você aprende. Comigo você passa. Quanto às categorias de habilitação, podemos afirmar que categoria A só permite conduzir veículos de 2 rodas. Isso está certo ou está errado? Isso está errado, porque a categoria A permite também conduzir veículos com 3 rodas. Um triciclo, por exemplo. Afirmativa A está errada, você não vai marcar. B de bola está dizendo que categoria B é destinada a veículos com até 3.500 quilos. Isso está certo ou está errado? Está meio certo. Se está meio certo, vai estar errado para as provas do Detran. Porque para a categoria B de bola, quem tem categoria B de bola, melhor dizendo, só pode conduzir veículos com até 3.500 quilos e tem outra exigência. Não pode ter mais de 8 lugares passageiros, né? 8 espaços para passageiros. Então aqui está botando ponto final no 3.500 quilos. Está meio certo. Se está meio certo, vai estar totalmente errado para as provas do Detran. Letra C está dizendo que quem possui categoria C pode conduzir micro-ônibus. O que vocês acham disso? Tomara que vocês achem errado, porque categoria C não permite conduzir micro-ônibus, não. Para conduzir micro-ônibus, ônibus, van escolar, tem que ter categoria D de dado. Então, a certa deve ser a D de dado. Vamos ver? Veículos com mais de 8 lugares exigem idade mínima de 21 anos para serem conduzidos? Sim, exigem. E memorizem mais uma coisinha. Para conduzir veículos com mais de 8 lugares, além da idade mínima de 21 anos, você tem que ter categoria D de dado. Pode marcar a letra D, que você vai se dar bem. No que diz respeito às categorias de habilitação, aprendemos como correto o quê? Vamos analisar da letra D de dado para A. Para habilitar-se na categoria D, exige-se 1 ano no mínimo de categoria B de bola, idade máxima de 21 anos. Tem 2 erros aqui, pessoal. Primeiro é falar que a idade máxima de 21 anos, quer dizer, que quem tem 22, 23, 24, 35, 40 não pode mais tirar a categoria D de dado. Isso aqui está errado. É a idade mínima de 21 anos que é exigido. E o segundo erro, você não consegue pular de B de bola para D de dado com apenas 1 ano, não. Você tem que esperar 2 anos. Então, se tem 2 erros na opção de resposta D, você não vai marcar. A C está dizendo que para habilitar-se na categoria C, exige-se 2 anos no mínimo da categoria anterior. Está errado, porque qual é a categoria anterior a C? É a B de bola. E de B de bola para C de casa, com 1 ano você já pode mudar. O erro está em falar que precisa de 2 anos. Está errado a C, não marca. Vamos ver a B de bola. Para conduzir ciclomotor, exige-se a categoria ACC. Eu falei no item anterior desse vídeo. ACC não é categoria de habilitação, então você pode eliminar. A única certa é a opção A. Categoria E de escola, abrange todos os veículos das categorias anteriores, ou seja, da D de dado, da C de casa, da B de bola, menos A. Quem tem E, só o Ezinho, pode dirigir carreta, caminhão, ônibus, micro-ônibus, carro pequeno, mas não pode pilotar uma moto. Para pilotar uma moto teria que ter A, E. As categorias teriam que ser A, E. Então pode marcar a letra A, ela é a única certa. São requisitos básicos exigidos por lei para se tirar a habilitação, exceto o quê? O que não é um requisito básico para se tirar a habilitação? Ser penalmente imputável é requisito básico? Sim. Saber ler e escrever, ou seja, não precisa de escolaridade, basta saber ler e escrever? Sim, basta saber ler e escrever, você pode tirar a sua CNH. Possuir documento que identifique a pessoa, no caso o CPF, sim, é requisito básico. Ter no mínimo 18 anos de idade, isso não está escrito no CTB não. Não está escrito lá que você tem que ter 18 anos, está escrito que tem que ser penalmente imputável.
Então, em resumo, não está escrito no CTB textualmente que tem que ter no mínimo 18 anos. É isso que a pergunta quer. O que não está escrito textualmente, e não está escrito textualmente que a pessoa tem que ter 18 anos de idade no mínimo, tá bom? Pode marcar a letra D, porque isso não é requisito básico, isso não está escrito no CTB não. De acordo com a resolução 789 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, para obtenção da ACC ou da CNH, o candidato deverá submeter-se pela ordem aos seguintes exames. Preste bastante atenção nisso aqui, ó, pela ordem, ou seja, tem que ser na ordem correta. Quando você vai tirar a sua habilitação, você está pleiteando sua CNH, você começa pelo teste prático em via pública? Claro que não, então você não precisa nem continuar você nem precisa continuar lendo o que está na opção A. Só esse começo já tornou ela errada. A letra C está apresentando a seguinte ordem cronológica. Exame de vista? Sim. Psicotécnico? Sim. Simulado na autoescola? Prova de legislação e prova prática? Primeiro que você não vai para a autoescola fazer simulado. Você vai lá para ter um conteúdo programático, para aprender sobre legislação de trânsito em 45 horas. Então esse simulado na autoescola aqui tá errado, tá? Apesar de que tem muitas autoescolas que passam 45 horas de curso lá ministrando simulado, mas ela faz porque ela tá afim, mas não tá certo não, então a letra C tá errada. Letra D de dado está dizendo que você começa pela avaliação na clínica do Detran. Uma avaliação de quê? Tem que falar qual avaliação, porque tem duas, né? Então já tá errado também. A única certa é o que está na opção B. Você começa por fazer exame médico, depois você vai para avaliação psicológica, depois você vai para exame teórico sobre o conteúdo desenvolvido no CFC, ou seja, você faz a aula, depois a prova, depois você vai para aula e teste prático em via pública. Pode marcar, vai por mim. Aprovado no exame teórico técnico, o candidato deverá agora realizar aulas práticas de direção veicular, cumprindo a seguinte carga horária estabelecida. Bom, em vez de ficar lendo esse monte de coisas aí, galera, vamos direto para a certa, você memoriza a certa. Não precisa ficar lendo as erradas para embolar-se mentalmente, tá bom? Quando você vai fazer aulas práticas de direção veicular, você faz 20 horas de aulas para a categoria A, 20 horas de aula para a categoria B. E quando você vai adicionar uma categoria A que você já tem, por exemplo, você tem A e vai adicionar B, você tem B e vai adicionar A, você tem que fazer 15 horas aula. Então a única opção de resposta aqui é categorias A e B, 20 horas para obtenção, lembrando que é 20 horas para cada, e 15 para a adição. Pode marcar a letra A, você vai se dar bem. Aqui é aquela questãozinha que você tem que ficar completando espaços em branco. Vamos lá. Ao candidato aprovado será conferida ao que? Para fins de prática de direção veicular. Para fins de prática de direção veicular, você tem que portar LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Você só pode fazer aula prática em via pública acompanhado do instrutor da autoescola devidamente credenciado e no carro da autoescola com os equipamentos necessários adaptados e portando a LADV, tá? São essas três exigências: a LADV, o instrutor credenciado e o carro adaptado. Continuando, ao candidato aprovado será conferido o que? Com validade de 12 meses, para a qual não se permite cometimento de infrações de natureza gravíssima, grave ou médias. Pessoal, aqui será conferida a PPD para quem passar em tudo. Você passou em todas as etapas, né? Na psicológica, no exame médico, você passou na prova de legislação, você passou na aula de carro, na prova de carro, prova de moto, você vai receber a PPD, permissão para dirigir. Ela é válida por 12 meses e nesse período você não pode cometer nenhuma infração de natureza gravíssima, por exemplo, ultrapassar a velocidade máxima de uma via em mais de 50%. Você não pode cometer uma infração grave, por exemplo, dirigir sem cinto ou desobedecer um agente de trânsito, e você não pode cometer mais de uma média. Que seria uma infração média? Deixar o veículo acabar combustível na via, estacionar a menos de 5 metros de uma esquina se você tiver um carro pequeno, entenderam?
Então a única opção que completa corretamente esses espaços em branco é a opção D de dado. A validade da CNH está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental, que segue a seguinte periodicidade, exceto, ou seja, o que está errado aqui? Vamos lá. 10 anos para condutores com idade entre 18 e 49 anos, está certo ou está errado? Está certo. A questão que é errado você não vai marcar. 5 anos para condutores entre 50 e 69 anos, está certo ou está errado? Está certo, é isso mesmo. Você não vai marcar porque a questão que é errada. 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos, está certo ou está errado? Está certo. Então o errado deve ser a D, vamos conferir. 5 anos para condutores com até 65 anos e 3 para... Não, pode até que está errado, tá? A certa é A, B e C, só a questão que é errada. Você vai marcar a letra D de dado. Depois de ter prestado atenção nesse vídeo, nessa aula que você já memorizou tudo, você vai fazer o que agora? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Porque aqui tem questões que estão caindo aí na sua região e você vai perder? Aqui eu te explico essas questões, te dou dicas e macetinhos pra você passar direto, vai ficar de fora, sério mesmo, na moral? Clica aqui, tô te esperando nessa aula aqui pra te ensinar mais pra você passar direto, pô.